Olá, pessoal. Vamos para a nossa primeira aula de ciências com o assunto Ecossistema, sétimo ano A e B, com a professora Rosana Patrícia do Colégio Seduca. Lembrando a vocês, para evitar sair de casa, nós estamos fazendo o possível e impossível para enviar o assunto para vocês não pararem de estudar e sempre que possível, tá se higienizando, né, passando álcool gel e usando a máscara, que é para o bem de todos. Vamos falar um pouco sobre os seres vivos na Terra. Ecossistema. Nós vamos ver um pouco sobre o conceito de ecossistema, exemplos, relação dos seres bióticos e abióticos, tipo de ecossistema, que envolve também a ecologia, já que a ecologia é o ramo da biologia que estuda justamente a relação entre os seres vivos, né, com o meio ambiente e entre eles mesmos, certo? E esse estudo ficou mais forte, mais fortalecido em 1920, onde os cientistas, né, deram mais ênfase a esse assunto da ecologia. Então, vocês estão vendo aí destacado eco, significa casa, e logia, estudo. Vamos lá. Ecossistema é o conjunto formado pelo meio biótico e pelo meio abiótico, bem como as relações que eles estabelecem. O que seria, professor, o meio biótico? Você sabe que bio significa vida. Então, no meio ambiente, no ecossistema, nós temos aí elementos com vida. Então, os animais, por exemplo, as árvores, são os meios bióticos, certo? E os meios abióticos, o ar na biologia, né, na ciência, o prefixo, ele sempre vem negando. Então, aí tem abiótico, são elementos sem vida, que está relacionado aí com a água, a luz solar, todos esses elementos sem vida que encontramos no meio ambiente, eles são considerados abióticos e eles são de suma importância para a sobrevivência dos seres bióticos e também para manter o equilíbrio do ecossistema, certo? Cada ecossistema tem suas características. Como assim? Por exemplo, tem as características como tipo de solo, tem que ver que tipo de solo é daquele ecossistema, espécie que vivem ali, que tipo de seres vivos que vivem ali, a luminosidade, se tem muita luz, pouca luz, e a temperatura, se é a temperatura muito elevada, se é uma temperatura amena ou se é muito frio, que vai variando de acordo com o ambiente de cada um. Por exemplo, se vocês observarem no livro na página 243, vocês vão ver uma ilustração mostrando aí um ecossistema, né, terrestre, que é o nosso próximo tópico aí, que pode variar em dimensão, como grandes florestas e um aquário. E ele pode ser terrestre ou aquático. Então, no ecossistema terrestre, são observados no solo e formados por seres vivos que interagem um com o outro, né, um com os outros e com o ambiente que vivem. Há também nesse ambiente luz solar e gases, como gás carbônico e oxigênio. Então, nós temos aí, na página 243, um exemplo da interação dos seres bióticos e abióticos com o meio ambiente e traz também o ecossistema terrestre, que vocês podem observar todos esses exemplos em uma página só, certo? Ecossistemas aquáticos. Eles apresentam grandes variedades de seres vivos. A intensidade de luz, a concentração de gases, a presença de correnteza, a temperatura e a pressão variam, o que influencia as suas características. Temos exemplos aí de ecossistemas aquáticos, rios, lagos, mares, oceano. Um exemplo aí de ecossistema aquático vocês podem observar na página 244, onde vocês vão observar direitinho a relação dos seres vivos que habitam esse ecossistema aquático, onde vocês vão ver aí os gases presentes na água, dissolvidos na água, a correnteza, que vai aumentando de acordo com a profundidade, a intensidade de luz também solar, que varia com a profundidade. Quanto mais profundo o ambiente,
menor a incidência de luz solar e, consequentemente, menor é a temperatura. Os seres vivos que realizam fotossíntese, eles sempre ficam presentes ali ao redor do ambiente aquático, certo? Então, vocês podem observar direitinho os exemplos. Temos alguns seres vivos aquáticos aí, para vocês, que eles são classificados de acordo com a sua locomoção. Então, nós temos aí o plâncton, o nécton e o bento. O plâncton, em geral, não apresenta estruturas para se locomover e vivem flutuando na água, com a ajuda da correnteza. O nécton se locomove ativamente na água, pois apresenta estrutura de locomoção. E o bento, esses organismos vivem no substrato do ecossistema. Alguns são fixos, como as esponjas, e outros se locomovem, como o peixe. Nós temos aí exemplos de plânctons, que eles são divididos em dois grupos, fitoplânctons e zooplânctons. Fitoplânctons são aqueles plânctons que realizam a fotossíntese, como as microalgas, que realizam a fotossíntese, e os zooplâncton são os que não realizam a fotossíntese, que vocês têm como exemplo microcrustáceos, que tem no exemplo também, bem pequenininho, eles não realizam fotossíntese, mas eles são considerados plânctons. Então, nós temos aí fitoplânctons, que são os que realizam fotossíntese, como microalgas, e os zooplânctons, que não realizam fotossíntese, que são microcrustáceos. Nessa imagem aí, nós estamos vendo exemplo de nécton, já que eu disse a vocês que é um conjunto de organismos que se locomove ativamente na água. Então, você tem aí peixes, como lambari, mamíferos aquáticos, como as baleias, são exemplos de nécton. Então, você tem aí a sépia, o baiacu, a tartaruga, todos esses são exemplos de nécton. E os bentônicos, né? Os bentos, que alguns vivem em substrato fixos, como as esponjas, que vocês podem observar na imagem aí, abaixo, no lado esquerdo, no seu lado esquerdo, abaixo, assim, é um exemplo de uma esponja. Vocês estão vendo também caracol, que eles ficam locomovendo aí na terra. E alguns seres que conseguem se locomover no ambiente aquático normalmente. Eles não são fixos, como a estrela do mar, o camarão, a água-viva, que vocês estão observando aí na imagem. Bem, nós temos aí o habitat e o nicho ecológico, certo? Algumas pessoas têm uma dificuldade de diferenciar o que é o habitat e o que é o nicho ecológico. O habitat é um ambiente ou local onde os seres vivos vivem. Além do habitat em um ecossistema, podemos identificar também diferentes nichos ecológicos. Então, assim, dentro do ambiente que ele vive, vocês podem observar o que eles estão acostumados a fazer ali, como eles fazem para sobreviver. Então, o que eles fazem para sobreviver, chamamos de nicho ecológico, certo? Vocês estão vendo aí nessa imagem a diferença de habitat e nicho ecológico. Então, o habitat é o local onde a espécie vive e o nicho ecológico é a função que a espécie desenvolve no local que vive. Como assim? Por exemplo, o modo de vida dele, a relação dele com os outros seres vivos, o que eles costumam fazer para se alimentar, que tipo de alimento ele costuma comer. Isso aí são as funções, como é que ele sobrevive naquele ambiente. E o habitat é o local onde ele vive. Lembrando a vocês que para o animal sobreviver naquele ambiente, ele precisa ter todos os elementos necessários à sobrevivência, como água, alimento, né? Tudo ali, a luz solar equilibrada, presença de oxigênio, a depender do ambiente dele. Tem que ter tudo equilibrado para ele poder sobreviver direitinho. Então, nós temos aí um resumo geral do que é um ecossistema,
nesse slide, onde nós temos aí conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e que interagem entre si no meio ambiente. Nós temos aí um sistema estável, equilibrado, autossuficiente. Então, para você ter um ecossistema legal, você tem que ter um equilíbrio. Componentes bióticos, seres vivos, abióticos, sem vida, como a luz do sol, a água, o solo. Então, nós temos ecossistema aquático e ecossistema terrestre. Bem, pessoal, essa foi a primeira aula, né, da gente com o assunto novo ecossistema. Fiquem no aguardo, que nós estamos fazendo o possível e impossível para vocês terem contato, né, com a escola, com os assuntos. Não parem de estudar, certo? Logo, logo essa pandemia vai passar. Sempre lembre de fazer a higienização. Se for sair, usar máscara, evite sair, mas se for sair, use máscara. Quando voltar, lava a mão com água e sabão, passa o álcool gel, que logo, logo isso vai passar, certo? Abraço.